Bem-vindos, bem-vindas, e fazer uma breve retrospectiva, assim, do que nós trabalhamos, né, nesses 2 últimos encontros, para a gente poder dar sequência, então, aos conteúdos desse terceiro módulo, né. Nos 2 primeiros encontros, nós trabalhamos com as bases conceituais, né, da disciplina de metodologia da pesquisa científica, abordando especialmente as questões relacionadas à conceituação, né? O que é pesquisa, o que é conhecimento, o que é conhecimento científico, né? E ontem a gente focou bastante os tipos de conhecimento, né? Trabalhamos com o conhecimento filosófico, o conhecimento religioso, o conhecimento empírico, também chamado de conhecimento vulgar, o conhecimento popular, de senso comum, e o conhecimento científico, que é, vamos dizer assim, o objeto, né, desse curso de metodologia da pesquisa científica, porque nós estamos nos propondo a trabalhar especialmente com foco, né, no rigor e na metodologia científica, né, para a produção de novos conhecimentos, para analisar os fenômenos, estudar algo que seja do nosso interesse, né, enquanto objeto de pesquisa, enquanto objeto de estudo. Então, hoje a gente vai dar sequência a esses conteúdos, abordando um pouco mais sobre os métodos, né, de pesquisa. Existem várias formas da gente produzir o conhecimento científico, né, vários caminhos que podem ser percorridos. E hoje a gente vai falar, então, um pouquinho sobre cada um desses métodos, né. Vamos dar destaque para a questão da pesquisa com abordagem qualitativa, né, diferenciando ela da pesquisa com abordagem quantitativa, e a partir daí a gente vai introduzindo outros conteúdos, né, relacionados também a esses métodos ou metodologias de pesquisa. Ontem foi solicitado que eu disponibilizasse o material na plataforma EAD-CESAF, e ontem mesmo eu já disponibilizei. Coloquei os slides da primeira unidade lá na primeira unidade, os slides de ontem na segunda unidade, abrir um fórum para quem tiver dúvidas, perguntas, ou quiser compartilhar alguma percepção sobre os conteúdos trabalhados, né, para que a gente possa abrir esse canal de conversa também através da nossa plataforma EAD CESAF. Então, Então, estou lendo aqui as mensagens, né? Então, fica aberto mais esse canal de comunicação entre nós. Se surgirem dúvidas a respeito dos conteúdos, ou se quiserem fazer as leituras para aprofundar um pouco mais, o material já está disponibilizado lá na plataforma EAD CESAF. Vou começar a compartilhar aqui um material com vocês, então, para a gente poder iniciar os conteúdos programáticos, a discussão sobre os conteúdos programáticos desse encontro de hoje. Já está aparecendo para todos vocês? Beleza. Bom, então, quanto à abordagem, né, dos tipos de pesquisa, as pesquisas podem se dividir em pesquisas com abordagem qualitativa, a abordagem quantitativa e a abordagem quali-quantitativa, né, que é uma mesclagem, vamos dizer assim, desses dois tipos, dessas duas abordagens de pesquisa. A pesquisa com abordagem qualitativa, ela não se preocupa com a representatividade numérica, mas sim com o aprofundamento, né, da compreensão de um grupo social, de uma organização, de algum fenômeno, né? Os pesquisadores que adotam esse tipo de abordagem, eles se opõem ao pressuposto que defende um único modelo para todas as pesquisas, né? Um único modelo para todos os tipos de ciências, já que as ciências sociais elas têm a sua própria especificidade, né? Elas são diferentes das ciências da natureza, né? Assim, os pesquisadores que adotam as abordagens qualitativas, eles recusam o que a gente chama de modelo positivista aplicado ao estudo da vida social, uma vez que o pesquisador não pode fazer julgamentos nem permitir que seus preconceitos e crenças contaminem a pesquisa.
Então, os pesquisadores que utilizam a abordagem qualitativa, eles buscam explicar o porquê das coisas, né? Exprimindo o que convém ser feito, mas não quantitativamente, né? Então, importa muito mais aqui as trocas que a gente chama de trocas simbólicas, né? Os sentidos, os significados, as percepções que vão sendo imprimidas ao objeto que está sendo estudado, né? Pois geralmente os dados analisados não são dados métricos, não são dados numéricos, não são dados quantificáveis, né? São dados que são muito mais interessados em compreender a inter-relação que existe entre o sujeito que estuda, o objeto de estudo, entre o fenômeno que está acontecendo ali e aquilo que interfere naquele objeto de estudo, né? Então, a pesquisa com a abordagem qualitativa, ela possui essas características, né? Ela não se fixa, ela não se prende em analisar uma grande quantidade de dados numéricos. Ela lida com um universo menor na pesquisa, menor de sujeitos, né? E se importa muito mais com o que a gente chama de objetivação do fenômeno, que é tentar explicar um fenômeno. O que que acontece, né? Se a gente pensa, né, ontem, quando nós trabalhamos com a questão dos diferentes tipos de conhecimento, falando, né, do conhecimento filosófico, do conhecimento religioso, né, até chegar no conhecimento científico, né, o que a gente vai ter é uma espécie de gradação, vamos dizer assim, de como que o ser humano, né, à medida que ele foi evoluindo, ele foi explicando a sua realidade, né, ele foi conhecendo as suas distintas realidades. Quando a gente chega no conhecimento científico, né, que vai questionar, inclusive, as explicações religiosas, né, sobre a organização da sociedade, sobre a própria existência da natureza, né, procurando é, explicar a realidade a partir daquilo que é palpável, que é possível de ser manipulado, que é quantificável, né, a gente vai ter ali um momento que é de embate, vamos dizer assim, do conhecimento científico com o conhecimento chamado de conhecimento religioso, ou de conhecimento místico religioso. E aí, o modelo das ciências da natureza, né, esse modelo que a gente chama de positivista, que pressupõe que para a gente conhecer algo, é preciso que esse objeto seja um objeto quantificável, palpável, verificável, né, que não possam ser explicações que a gente não tenha como comprovar, como eram as explicações religiosas, ele passa a dominar, vamos dizer assim, o método científico, né? Então, são as ciências da natureza, de alguma maneira, que vão produzir o conhecimento científico por um longo período, né, do que a gente chama de sociedade moderna, e vai ganhar grande força. A partir de algum tempo, a gente começa a fazer alguns questionamentos, porque as ciências sociais, elas vão lidar com outros objetos que não são esses objetos da natureza, né? Quando a gente começa a estudar as sociedades, a relação entre as pessoas, entre as organizações, aplicava-se às ciências sociais ou a esses fenômenos os mesmos métodos que eram utilizados nas ciências da natureza, na matemática, na química, na física, né? Era como se a gente dissesse assim, bom, assim como o corpo humano, né? A natureza do corpo humano é formado por órgãos, né? O coração, o aparelho respiratório, o aparelho circulatório. Assim como o corpo humano ele é composto por partes, a sociedade também é composta por instituições, por organismos. Ela é um organismo vivo que é composta por pequenas instituições, a família, a igreja, a escola, o aparato policial, etc. e tal. E aí a gente começa a estudar os fenômenos sociais como se fossem fenômenos naturais, né? E a partir dessa perspectiva, começam a ser tecidas algumas críticas ao modelo, né, de pesquisa para a área das ciências humanas e das ciências sociais. Então, olha, não dá para a gente tratar igualmente, né, as diferentes ciências ou utilizar um único método para explicar os fenômenos que acontecem na sociedade. E aí, então, começam a se desenvolver outros métodos, outros tipos de pesquisas para dar conta, né, da área das ciências humanas e das ciências sociais. E é aí que a pesquisa com a abordagem qualitativa começa, então, a ganhar maior força, maior visibilidade, né? Então, ela vai dizer, olha, alguns fenômenos eu não preciso quantificá-los, eu preciso estudá-los em profundidade. Então, importa muito mais, às vezes, eu ter
um número de sujeitos da minha pesquisa menor, mas que eu possa compreender como eles pensam, como eles interagem, como eles conflitam, como eles se organizam, do que necessariamente eu ter que fazer isso com um universo muito grande de sujeitos, porque me importa mais compreender o que acontece dentro daquela escola, o que acontece dentro daquele espaço de trabalho, o que acontece na economia, o que acontece na política, como as pessoas lidam com isso. Então, a pesquisa com abordagem qualitativa, ela tem como uma das suas principais características o fato de que ela não se ocupa necessariamente, né, com uma representatividade numérica, ou seja, com uma grande quantidade de fenômenos que possam ser quantificáveis, que possam ser mensuráveis. Ela se ocupa mais em compreender de forma subjetiva, né, a partir das percepções, das crenças, dos valores, o modo como a sociedade se organiza. Então, as características da pesquisa qualitativa são objetivação do fenômeno, né? A gente tentar explicar esses fenômenos sociais, não apenas quantificando eles, mas descrevendo como é que se dão as relações, que conflitos que surgem, o que interfere, vamos dizer assim, no campo das relações sociais, né? A hierarquização das ações, no sentido de é importante descrever, compreender e explicar, né, a relação entre o global e o local em determinado fenômeno. Então, quando a gente vai fazer uma análise, vamos pegar um exemplo, vamos supor que nós estivéssemos fazendo uma análise sobre a qualidade das relações de trabalho no Ministério Público do Tocantins. Às vezes não importa, assim, para esse tipo de pesquisa, importa muito mais eu descrever como é que se dão essas relações, buscar compreender o que interfere nessas relações, né, para poder explicar essas relações e mostrar ainda o que intervém nessas relações, né? Quais são os intervenientes? Pressão do chefe, uma estrutura muito hierarquizada, diferenças salariais, né? Quais são os elementos ali, né, que interferem naquele contexto? Uma outra característica é a observância, né, das diferenças entre o mundo social e o mundo natural, que foi o que eu falei, né? Não dá para a gente tratar as questões sociais como se fossem objetos que são imutáveis ou que são quantificáveis, né? Porque as pessoas, elas estão sempre em processo de transformação, de interação, então tudo se modifica o tempo todo, né? O respeito ao caráter interativo entre os objetivos buscados pelos investigadores, suas orientações teóricas e seus dados empíricos. Aquilo que eu falava ontem, o pesquisador que trabalha com abordagem qualitativa, ele precisa se apresentar para os seus leitores, né? Ele precisa dizer quais são as suas orientações teóricas, como que ele compreende o mundo, qual que é a ligação dele com o seu objeto de estudo, né? Agora, por exemplo, tem vários colegas que estão pleiteando o processo seletivo para o mestrado em gestão de políticas públicas, né? Eu sempre oriento que na justificativa a pessoa se apresente, né? Por que o interesse por aquele objeto de estudo? Né? É porque é fruto do seu trabalho? Né? Então ele tem que dizer, olha, eu trabalho nesse local, eu não sou totalmente isento, eu não sou neutro, né? Eu sou parte nesse processo, então eu vou fazer uma pesquisa em que, de alguma maneira, o fato de que eu estou trabalhando no meu próprio local de pesquisa, né, já interfere no resultado da pesquisa, pode interferir no resultado da pesquisa. Então, eu preciso dizer isso para o leitor. Busca resultados os mais fidedignos possíveis. Então, justamente porque ele não trabalha com uma grande quantidade de dados numéricos, às vezes trabalha com universos de sujeitos de pesquisa, de objetos de pesquisa um pouco mais delimitados, né, pela temática que vai ser discutida, que vai ser estudada, é sempre um conhecimento em profundidade. Então, a gente precisa ser o mais fidedigno possível aos resultados da pesquisa, né? Buscar ser o mais fidedigno possível no sentido de apresentar o mais descritivamente, o mais fidedignamente o nosso objeto de estudo. Né? E ainda uma das características da pesquisa com abordagem qualitativa é o que eu já falei anteriormente, né? Essa oposição ao pressuposto de que um único modelo de pesquisa serve para todas as ciências. Então, a gente vai considerar que, especialmente para as ciências humanas e ciências sociais, os métodos que são aplicados à natureza, né, que permite, por exemplo, quantificar, mensurar, etc. e tal, nem sempre são possíveis na área das ciências humanas e das ciências sociais.
Alguém gostaria de fazer alguma pontuação, fazer algum questionamento a respeito dessas características da pesquisa com abordagem qualitativa? Não? Quando eu estou apresentando aqui, eu não consigo visualizar o bate-papo. Então, se algum de vocês puder observar, e aí, se tiver alguma coisa no bate-papo, podem colocar, tá bom? Bom, alguns dos limites, né, da pesquisa com abordagem qualitativa. Algumas das críticas que são tecidas, né, às pesquisas com abordagem qualitativa. Uma das primeiras críticas diz respeito à excessiva confiança no investigador como instrumento de coleta de dados. Por que essa desconfiança, né, que tem em relação ao pesquisador, né, na coleta de dados, né? Porque, como seres humanos, nós estamos sujeitos também, como pesquisadores, às interferências. Se eu estou trabalhando no Ministério Público e quero fazer uma pesquisa sobre o Ministério Público, né, é natural que haja uma desconfiança sobre a minha fidedignidade em relação aos dados que eu estou coletando. Por quê? Porque o meu próprio ambiente de trabalho pode, de alguma maneira, intervir na forma como eu estou apresentando ou analisando os dados da minha pesquisa. Né? Então, existe, assim, uma crítica, né, a essa excessiva confiança no investigador como instrumento de coleta de dados. A falta de observância de aspectos diferentes sob enfoques diferentes. O pesquisador, quando ele faz uma pesquisa com abordagem qualitativa, ele escolhe alguns instrumentos sobre os quais ele vai se pautar para fazer o seu estudo, uma entrevista, uma observação. Ele escolhe quem são os sujeitos com quem ele vai interagir, ele escolhe quais são os tipos de documentos que ele vai analisar, né? Então, às vezes, o pesquisador ele acaba observando dando foco a um único documento em detrimento de outro, ou trabalhando com uns sujeitos em detrimento de outros, né? E aí isso às vezes limita o olhar do pesquisador sobre o objeto como um todo. Lembra da história da rainha do espelho, né? Que se a pesquisa fosse feita com os servidores da Copa, a Branca de Neve ganharia em termos de beleza. Se fosse feito junto com os conselheiros da rainha, possivelmente a rainha, né? Mostra um pouco isso, assim, né? Dessa desconfiança em relação ao pesquisador que utiliza a abordagem qualitativa, porque ele pode estar sujeito à influência, né, de tudo que cerceia, vamos dizer assim, aquela pesquisa, assim como ele pode estar observando um fato e desconsiderando outros. Um risco de que a reflexão exaustiva acerca das notas de campo possa representar a sensação de dominar profundamente seu objeto de estudo, né? O pesquisador da abordagem qualitativa, principalmente quando ele vai fazer trabalho de campo, vai fazer uma entrevista, vai fazer uma observação, vai coletar algum documento, vai fazer algum registro fotográfico, alguma filmagem, qualquer coisa nesse sentido, ele tem por obrigação de escrever, né, através de notas de campo, no seu caderninho de anotações, tudo que ele observou, tudo que aconteceu ali, né, procurando ser o mais minucioso possível. E, às vezes, ele faz um registro de uma determinada situação, né, e aquilo ali passa a dar a sensação de que ele conhece profundamente aquele objeto de estudo. Né? Mas isso não significa necessariamente que ele realmente conheça a fundo. Né? Pode ser necessárias outras observações. Falta de detalhes sobre os processos através dos quais as conclusões foram alcançadas. É uma das críticas que são feitas. Às vezes faltam informações sobre como que as conclusões do projeto de pesquisa foram alcançadas. Né? A certeza do próprio pesquisador com relação aos dados. A gente precisa sempre desconfiar dos dados que a gente tem. Tem um estudo do autor da educação, chamado Demerval Saviani, que ele fala sobre a história das ideias pedagógicas. O livro chama assim. E nesse livro é muito interessante porque ele faz uma análise sobre todas as teorias, todas as políticas educacionais desde o Brasil colônia, que foram implementadas desde o Brasil colônia. E ele chama de ideias pedagógicas porque ele faz uma análise, inclusive, daquilo que estava acontecendo, por exemplo, ou das disputas que aconteciam, por exemplo, nas câmaras legislativas.
né? Então, determinadas ideias passavam em função das correlações de forças que estavam existindo dentro das assembleias legislativas. Às vezes passavam, às vezes não eram executadas, outras vezes projetos, fala assim, inimagináveis passavam, né? E aí ele vai mostrando esses detalhes sobre os processos, né? Através dos quais se chegava a determinadas ideias pedagógicas ou a determinadas políticas. Né? Então, um pesquisador que está lidando com pesquisa com abordagem qualitativa, ele tem sempre que se atentar aos detalhes, né? Por exemplo, a gente vai estudar uma resolução que foi emanada pelo Colégio de Procuradores do Ministério Público sobre um determinado tema. Então, aquele documento, ele não é um documento neutro, né? Aquele documento tem detalhes nele que o pesquisador que trabalha com abordagem qualitativa vai precisar buscar explicitar. Né? Quem que eram os membros nessa época? O que estava acontecendo no Ministério Público? Quais eram as disputas que estavam lidando ali? O que pode ter intervido de tal forma que gerasse aquela resolução ou que faltasse algo naquela resolução? Então, os detalhes, os bastidores, aquilo que está por trás dos documentos, precisa ser esmiuçado quando a gente faz uma pesquisa com abordagem qualitativa. Então, esses são, assim, alguns dos limites, né, da pesquisa com abordagem qualitativa. Depois, o outro tipo, né, de abordagem das pesquisas, a gente chama de pesquisa quantitativa, né? Diferentemente da pesquisa com abordagem qualitativa, a abordagem quantitativa, como o próprio nome já expressa, né, ela lida muito mais com quantidades, né? Ela é desenvolvida especialmente quando a gente quer abarcar um universo maior, né, de sujeitos na pesquisa, quando a gente quer lidar com aqueles dados que são possíveis de serem quantificados, que são possíveis de serem mensurados, que são possíveis de serem comparados historicamente, né? E entre si. Então, a pesquisa com a abordagem quantitativa é aquela que vai lidar especialmente com os números, né? Um minutinho que a minha apresentação travou. Só um minutinho, pessoal, não sei porque ficou branca. Vou fechar e vou abrir novamente para ver se funciona, que deu um probleminha aqui, só um minutinho. Ver se eu consigo abrir aqui no lugar. Estou tendo que abrir aqui a minha pastinha de metodologia da pesquisa, porque a apresentação ficou em branco. Ficou branca de repente. Pronto, acho que agora vai dar. Vocês estão visualizando novamente?
Bom, então são características da pesquisa quantitativa, né? Diferentemente da pesquisa com a abordagem qualitativa, os resultados da pesquisa quantitativa eles podem ser quantificados. Como as amostras geralmente são grandes e consideradas representativas da população, os resultados são tomados como se constituíssem um retrato real de toda a população alvo da pesquisa. A pesquisa quantitativa, ela se centra na objetividade. Se a pesquisa com abordagem qualitativa tem foco, né, naquilo que não é mensurável, como, por exemplo, as percepções, as crenças, os valores que permeiam, né, os grupos sociais, que permeiam as relações, a pesquisa com a abordagem quantitativa, ela não vai lidar com esse universo, ela vai lidar com aquele universo que é quantificado, que é mensurável. Né? Então, esse tipo de pesquisa ele é influenciado pelo positivismo, né, que é justamente, vamos dizer assim, o primeiro modelo de pesquisa científica que vai se constituir a partir das ciências da natureza, né, em detrimento do chamado, então, de conhecimento religioso. Né, e ela vai se basear, então, na análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos padronizados e neutros. A pesquisa quantitativa recorre à linguagem matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre as variáveis. Então, quando a gente pega, por exemplo, alguns estudos, né, de bases de dados formais, como, por exemplo, IBGE, IPEA, censo escolar, etc. e tal, a gente está lidando, né, com dados que são dados numéricos, né, que representam, vamos dizer assim, uma grande população, uma amostragem muito grande, né, se não a plenitude de toda a população, amostras bastante significativas da população, né, que são possíveis de serem quantificadas, que são possíveis de serem comparadas. Então, a gente vai ter os dados populacionais, a gente vai ter dados sobre o número de pessoas vacinadas, a gente vai ter dados sobre resultados escolares, sobre o número de crianças fora da escola, e essa gama de dados, né, que são dados brutos e que são dados matemáticos, né? Então, a gente costuma dizer assim, que quando a gente quer ter uma informação mais geral sobre uma grande quantidade de sujeitos, uma grande quantidade de dados, a gente usa a pesquisa com abordagem quantitativa. Quando a gente quer conhecer em profundidade uma determinada situação, a gente usa a pesquisa com abordagem qualitativa, né? Tem um exemplo que eu acho bastante elucidador, assim, que é relacionado à educação, né, que é a minha área, acho que fica mais fácil de explicar. Por exemplo, se eu quero saber sobre os dados de evasão escolar, né, da região norte do Brasil, eu vou recorrer a uma pesquisa com abordagem quantitativa. Então, eu vou recorrer a esses dados matemáticos. Vou saber que existe uma população de 100 mil jovens em idade escolar e que desses 100 mil jovens, 30 mil evadem no ensino fundamental. Agora, se eu quero saber quem são esses jovens, por que eles evadem, não são os números que vão me dar essa informação. Então, eu vou precisar conhecer mais a fundo. E aí é a pesquisa com abordagem qualitativa que vai me possibilitar, então, realizar esse tipo de estudo. Então, os números, eles não me dão essas informações que são o como, por quê, mas eles me permitem, às vezes, ter uma dimensão, né, da realidade, para que posteriormente eu possa, inclusive, me aprofundar com base em um estudo com abordagem qualitativa. Tá claro até aqui? Eline, Valéria, vocês estão me ouvindo? Eline quer fazer uma pergunta? Pode fazer, pode falar. Você me ouve bem? Sim. Cleivane, na pesquisa qualitativa, então, não existe tanto rigor com o número da amostra? Não tem tanta importância? Não, não tem tanta importância. O que, às vezes, você tem pesquisas com abordagem qualitativa que lidam, por exemplo, com um único sujeito, né? Como são os casos das histórias de vida, das histórias orais, quando eu quero resgatar alguma memória, né? Então, eu não preciso, por exemplo, se eu quero contar a história do Ministério Público, eu não preciso necessariamente trabalhar com todos os que já passaram pelo Ministério Público, né? Eu posso fazer uma seleção, existe um rigor, não significa que não existe um rigor, tem que ter um rigor, mas ele não tem essa preocupação de trabalhar com uma grande amostragem. Ela é uma amostragem mais representativa de uma situação.
Mas pode ficar enviesada, né? Dependendo da pessoa ou do grupo que eu escolho e ele representar, por exemplo, uma pesquisa de opinião política. Uhum. Às vezes eu fico pensando assim, apesar dela ter esse enfoque quantitativo, mas dependendo do grupo que ela pesquisou, ele vai retratar uma opinião. Acho que nesse Exatamente. caso. Aí, qual que é o rigor metodológico que deve haver nessa pesquisa para ela ser considerada uma pesquisa válida, reconhecida pelos seus pares? Você precisa descrever o porquê que você escolheu aquela amostragem e quais os objetivos da sua pesquisa com aquela amostragem. Aí, se você consegue trazer isso ao longo do seu trabalho de forma clara e objetiva, você está fazendo um recorte e está delimitando ali o seu trabalho. Agora, se eu quero fazer uma pesquisa sobre um determinado tema dentro de uma determinada instituição, por exemplo, e eu foco só num grupo e não lido com as outras representações, e eu não digo isso, por que eu não estou lidando com as outras, muito possivelmente esse trabalho vai ser objeto de bastante crítica e vai ser considerado um trabalho sem rigor científico, sem validade científica. O rigor na pesquisa com abordagem qualitativa, ele está muito relacionado a o pesquisador se apresentar, apresentar a sua intencionalidade, o seu referencial teórico, como que ele já compreende determinados objetos, a descrição detalhada de como ele coletou os dados, né? A descrição detalhada de como ele analisou aqueles dados e de como ele está apresentando aqueles dados. Então, o rigor científico nas pesquisas com abordagem qualitativa vão estar muito mais focados nesse detalhamento, nessa descrição profunda assim, de como foi desenvolvido aquele estudo. E é interessante também, Eline, a gente pensar assim, que mesmo as pesquisas com abordagem quantitativa, elas não são neutras, né? Elas não são neutras. Os dados que a gente analisa, os locais onde a gente busca os dados, né? Quase sempre eles estão, de alguma maneira, enviesados, vamos dizer assim, por um olhar do pesquisador ou por um interesse da própria pesquisa. Então, não significa que um é neutro e o outro não é. O que a gente procura caracterizar, assim, em linhas gerais, é a pesquisa quantitativa por lidar com dados brutos, né? Aparentemente parece que ela é neutra, né? Mas não é bem assim. Ela também, a gente costuma dizer assim, que quando o pesquisador escolhe as variáveis que ele vai estudar, ali já não há mais neutralidade. E isso precisa estar explicitado no trabalho. Mas no caso das pesquisas com abordagem qualitativa, isso precisa ficar ainda mais objetivado, mais claro para quem está fazendo a pesquisa e para quem está lendo esses tipos de trabalho. Bom, que uma breve comparação assim entre o método chamado de método quantitativo e o método qualitativo. O método qualitativo, aqui está trocado. O nome, o método quantitativo, ele focaliza uma quantidade pequena de conceitos, tá trocado, tá certo. Focaliza uma quantidade pequena de conceitos. Geralmente, os métodos qualitativos, eles lidam com vários conceitos, porque ele está trabalhando com a complexidade, né? Com relações que envolvem pessoas, que envolvem sentimentos, que envolvem crenças, que envolvem valores. Então, ele lida com um número maior de conceitos, de categorias analíticas. Inicia com ideias preconcebidas do modo pelo qual os conceitos estão relacionados. Isso no método quantitativo. A gente já tem uma ideia, uma hipótese, né, que a gente quer experimentar, que a gente quer comprovar ou que a gente quer refutar. Né? Utiliza procedimentos estruturados e instrumentos formais para coletas de dados. Né? É muito comum na coleta de dados da pesquisa com abordagem quantitativa, principalmente na área das ciências sociais, o uso do questionário padronizado, como são os do IBGE, como são de outras instituições de coleta de dados. Né? Os dados são coletados mediante condições de controle. Enfatiza a objetividade na coleta e análise dos dados. Analisa os dados numéricos através de procedimentos estatísticos. Né? Então, essa, vamos dizer assim, são as principais características da pesquisa com abordagem quantitativa. Diferentemente, né, na pesquisa com abordagem qualitativa, né, se no quantitativo focaliza uma quantidade pequena de conceitos, no qualitativo, a gente busca compreender a totalidade do fenômeno, mais do que focalizar conceitos específicos. Então, num a gente busca as relações, aquilo que está imbricado dentro
do meu objeto de estudo, o que influencia ele, o que o torna complexo, etc. e tal. Na pesquisa quantitativa, a gente sempre inicia com ideias pré-concebidas, né, do modo pelo qual os conceitos estão relacionados. Na pesquisa qualitativa, a gente possui poucas ideias pré-concebidas. A gente tem alguns projetos que a gente costuma dizer, assim, com abordagem qualitativa, que sequer a gente pode apresentar hipóteses, porque o desenrolar da pesquisa vai se dar com o desenvolvimento da própria pesquisa. Então, eu não posso ir com coisas pré-concebidas, né? Então, a gente tem alguns pressupostos, algumas ideias, mas isso não é, vamos dizer assim, tão importante para o desenvolvimento da minha pesquisa. Quanto menos pré-concepções eu tiver sobre o meu objeto de estudo, melhor, porque daí eu vou estar mais aberto para coletar as informações que vierem da própria pesquisa. A pesquisa quantitativa, ela utiliza instrumentos estruturados, padronizados. A coleta de dados na pesquisa com abordagem qualitativa, ela é menos estruturada, né? Ela é bem mais informal, vamos dizer assim. Eu posso começar fazendo uma observação, depois eu posso fazer uma observação participativa, né, que é quando eu também interajo com as pessoas. Eu posso fazer entrevista, eu posso fazer uma entrevista que não tem nenhum tipo de estruturação, em que eu vou para conversar e extrair informações conforme a conversa vai acontecendo. Então, eu não tenho assim um instrumento previamente definido e que eu tenho que usar até o fim. Diferentemente da pesquisa com abordagem quantitativa. Eu não posso começar a coletar uns dados com um questionário e no meio do caminho mudar o questionário. Na pesquisa com abordagem qualitativa, eu posso fazer isso. Posso adotar outros instrumentos. Eu posso começar fazendo entrevistas individuais e decidir por fazer entrevistas coletivas. Então, a gente tem uma coleta de dados menos formal, menos estruturada. Na pesquisa quantitativa, a coleta e análise dos dados, ela busca a objetividade. E na pesquisa com abordagem qualitativa, a gente busca compreender aquilo que é subjetivo. Os pensamentos, os sentimentos, as sensações, as impressões, as percepções que os próprios sujeitos têm, né, das experiências que eles vivenciam. A pesquisa quantitativa analisa dados numéricos através de procedimentos estatísticos. Já quem trabalha com abordagem qualitativa, ele narra os fatos e procura organizar esses fatos de uma forma meio intuitiva, né, para que o leitor possa compreender, conhecer aquilo que ele está apresentando enquanto objeto de estudo. Então, existe uma diferença, assim, eu diria gritante, entre um modelo de pesquisa e outro modelo de pesquisa, entre uma abordagem e outra. E existem ainda as possibilidades da gente trabalhar com unindo, né, mesclando esses dois tipos de pesquisas, né? Por quê? Geralmente, quando a gente vai fazer algum trabalho qualitativo, a gente inicia por dados ou apresentando alguns dados que são dados quantitativos, né? Então, ocorre muitas vezes eu trabalhar com alguns dados que são dados quantitativos para apresentar o meu objeto de estudo e depois, na sequência, eu trabalhar com instrumentos da abordagem qualitativa para poder aprofundar um pouco mais sobre aquele objeto de estudo. E o inverso também ocorre, né? Eu posso estar desenvolvendo uma pesquisa com abordagem qualitativa e sentir a necessidade de ter um número maior de informações que vai me levar para um estudo com abordagem quantitativa. Então, esses métodos, a gente costuma dizer que eles podem ser complementares. Eles não têm que ser, mas eles podem ser complementares, né? E o que vai definir se eu uso um ou outro método é o meu próprio objeto de estudo, são os meus objetivos, né? O que eu quero alcançar com a minha pesquisa? O que eu quero desenvolver com o meu projeto de pesquisa? A partir daí é que a gente faz essa análise, se é uma abordagem qualitativa ou uma abordagem quantitativa. Dúvidas, perguntas? Não? Bom, então vamos começar a trabalhar, já entrar um pouquinho no outro conteúdo, que é os tipos de pesquisa, né? Então, aqui a gente falou das abordagens, qualitativa, quantitativa, quantitativa, e agora a gente vai falar dos tipos de pesquisa quanto à sua natureza, né? As pesquisas científicas, elas podem ser de duas naturezas, né, que a gente costuma dizer.
pesquisa básica e pesquisa aplicada. Né? A pesquisa básica é aquela que objetiva gerar conhecimentos novos, úteis para o avanço da ciência, sem necessariamente uma aplicação prática. Envolve verdades e interesses que são mais universais. Então, na pesquisa básica, eu estou fazendo avançar a própria ciência através da teoria, dos conhecimentos científicos. Mas eu não preciso necessariamente ter uma aplicação prática decorrente daquele novo conhecimento que está sendo produzido. Já a pesquisa aplicada, como o próprio nome diz, né, o objetivo é gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos, né, e envolve verdades e interesses locais. Então, são respostas mais imediatas, né, novos conhecimentos que são aplicados de acordo com o interesse ou uma necessidade mais pontual, mais específica. Aqui eu acho interessante até fazer uma distinção. A gente começou a ter mais recentemente, isso já existia em outros países, mas aqui no Brasil, de forma, acho que especialmente a partir dos anos 2000, a gente começou a ter uma diferenciação, inclusive, nos programas de pós-graduação. A gente passou a ter os mestrados que já existiam, chamados de mestrados acadêmicos, né? E os chamados mestrados profissionais. O que diferencia um do outro? O mestrado acadêmico, ele é mais voltado para essa pesquisa básica, produzir novas teorias, novos conhecimentos, mas sem aquele compromisso de ter que ser um resultado que já se aplica de imediato. E os mestrados profissionais, já com essa outra perspectiva, né, de aprofundar determinado conhecimento ali, mas ter um resultado final que seja aplicado, que possa gerar ou um novo processo ou um novo produto, né, que tenha uma aplicabilidade. Vocês já ouviram falar do mestrado realizado entre o Ministério Público e a SMART, por exemplo, já? E a UFT, do mestrado em Direitos Humanos e acho que é o mestrado em Direitos Humanos mesmo. Ele é um mestrado profissional. Então, ao final, ali, os promotores, os servidores, os integrantes do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, eles devem produzir algo que vá melhorar o serviço prestado pelas suas instituições. Então, é um mestrado profissional, tem que ter uma aplicabilidade. Então, quando a gente está trabalhando com pesquisa básica, a gente está trabalhando com aquela pesquisa que faz desenvolver a própria ciência, a própria teoria científica, né, os novos conhecimentos. Mas não significam necessariamente que eles têm que ser aplicados ali já de imediato. Já a pesquisa aplicada é aquela mais voltada mesmo para um resultado mais imediato e que tenha aplicabilidade, que é bastante comum, assim, nas áreas das ciências da natureza, né, com a produção de remédios, com a produção de novas tecnologias, né, que são aplicadas. E essa diferenciação ela vai acontecer o tempo todo, assim, quando a gente pensa nos institutos de pesquisa, a gente vai ter hoje a gente tem os institutos tecnológicos, né, que tem esse foco na pesquisa aplicada, enquanto que as universidades, né, se dividem assim em trabalhos que têm esse caráter mais de pesquisa básica, de produção de novas teorias, ainda que tenha também, né, alguns estudos e algumas pesquisas que têm um caráter de aplicação. Mas até isso a gente percebe, assim, a gente vai ter os institutos federais focados na pesquisa aplicada e a universidade focada nos estudos mais gerais. Assim. A gente vai ter um mestrado acadêmico focado na produção de novas teorias e a gente vai ter um mestrado profissional focado em aplicação de novos produtos, né, de novos processos, algo que gere algum resultado prático mais imediato. Claro até aqui? Ok? Tipos de pesquisa quanto aos seus objetivos, então. Então, aqui a gente já falou que quanto à abordagem, as pesquisas podem ser qualitativas ou quantitativas, né? Quanto à sua natureza, elas podem ser pesquisas básicas ou pesquisas aplicadas. E agora, quanto aos seus objetivos. Né? Quanto aos seus objetivos, a pesquisa pode ser uma pesquisa exploratória, uma pesquisa descritiva, uma pesquisa explicativa, né, que são modelos, vamos dizer assim, distintos de pesquisa quanto aos seus objetivos. Vou explicar. O que a gente chama de uma pesquisa exploratória? É uma pesquisa inicial, é uma aproximação do pesquisador com aquele objeto de estudo. Às vezes a gente utiliza a pesquisa exploratória até mesmo para poder ter mais clareza sobre o nosso próprio objeto de estudo.
para que depois a gente possa aprofundar. Então, eu costumo dizer que quem está iniciando um projeto de pesquisa, quase sempre o que ele vai fazer é uma pesquisa exploratória. Quando a gente está elaborando um projeto de pesquisa, o que a gente faz, geralmente, é uma pesquisa exploratória. A gente procura conhecer um pouco mais sobre aquele tema, né, que a gente quer estudar, para poder delimitar melhor ele, para poder compreender ele melhor, né, para poder expressar e falar sobre ele de uma maneira mais segura. Né? Então, a pesquisa exploratória, ela tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. A grande maioria dessas pesquisas envolve levantamento bibliográfico, entrevista com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado e análise de exemplos que estimulem a compreensão. Então, é uma pesquisa de caráter de estudo mesmo, assim, de aprofundamento sobre um tema que a gente quer conhecer melhor. Depois a gente tem o que a gente chama de pesquisa descritiva, que ela exige do investigador uma série de informações sobre o que se deseja pesquisar. Esse tipo de estudo, ele busca descrever os fatos e fenômenos de determinadas realidades. Então, propriamente, eu quero descrever uma determinada realidade, um determinado objeto. Né? Vou pegar um exemplo. Recentemente, um colega me pediu auxílio para um projeto e o projeto de pesquisa dele era um projeto de pesquisa descritivo. Ele queria descrever, né, quais eram os indicadores que eram utilizados pelo Ministério Público para avaliar, vamos dizer assim, o resultado da sua atuação, os resultados do seu trabalho. Por quê? Porque isso é pouco conhecido. Então, descrever isso, o que existe dentro do Ministério Público Tocantins que permite mensurar assim, o impacto da atuação do Ministério Público junto à sociedade. Então, é um estudo de caráter descritivo, ele vai descrever quais são esses instrumentos. Né? A pesquisa dele vai buscar, então, trazer quais são esses instrumentos. E a gente tem a pesquisa explicativa, né, que se preocupa com identificar fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência de determinados fenômenos. Ou seja, esse tipo de pesquisa busca responder o porquê. A gente sempre diz assim que tem alguns tipos de pesquisa, alguns tipos de perguntas, né, que trazem questões complexas. Quando eu digo por que alguma coisa, geralmente é uma pergunta que traz uma complexidade na sua resposta. Como? Também é uma pergunta que traz uma certa complexidade. Né? Então, essas pesquisas de caráter explicativo são aquelas que vão tratar, vamos dizer assim, dos fatores que determinam ou que influenciam um determinado fenômeno. Então, a gente tem esses três tipos de pesquisa relacionadas ao objetivo, né, da pesquisa. Explorar um determinado tema para poder conhecê-lo melhor, descrever, né, um objeto de estudo, ou explicar os determinantes, aquilo que interfere num determinado fenômeno, num determinado objeto de estudo. Ah, professora, eu tenho que escolher, necessariamente eu vou fazer uma desse tipo, eu posso fazer junto uma ou outra. A gente costuma dizer que essas divisões que a gente faz, elas têm caráter mais didático, né? De explicação, para organizar o pensamento, para organizar a ideia, para a gente poder compreender. Mas, dificilmente, eu vou fazer uma descrição dos dados, por exemplo, fazer uma pesquisa descritiva, que não vai trazer uma explicação, né, sobre aquele fenômeno. E dificilmente eu vou conseguir fazer uma pesquisa explicativa ou uma pesquisa descritiva sem ter feito uma pesquisa exploratória. O grau de amadurecimento do pesquisador, enquanto pesquisador mesmo, né, enquanto profissional que estuda, que investiga algum objeto de estudo, é que vai nos auxiliar na escrita do projeto. Se eu sou um pesquisador que estou iniciando, né, é natural que eu queira desenvolver uma pesquisa de caráter mais exploratório, né, para eu conhecer um pouco mais sobre aquele objeto de estudo, para eu poder compreendê-lo melhor, até para que eu possa descrevê-lo e explicá-lo de uma maneira mais clara, mais objetiva. Né? Agora, eu já sou uma pesquisadora sênior, já tenho vários orientandos, já orientei pesquisas de mestrado, de doutorado, de não sei o quê. Né? Se eu coloco que eu estou fazendo uma pesquisa exploratória sobre um determinado tema, principalmente se já for um objeto de pesquisa meu, assim, né, com o qual eu já tenho lidado há alguns anos, possivelmente eu já vou colocar que se trata de uma pesquisa com abordagem qualitativa, de caráter
básico, né, e que tem intenção de ser uma pesquisa explicativa de um determinado fenômeno, né. Mas essas coisas, elas se misturam, elas estão mescladas, assim. A gente é que tem que saber, assim, o que está dentro do meu alcance. Às vezes, o máximo que dá para eu fazer é descrever uma determinada situação, e eu ainda não dou conta de explicar e analisar profundamente, né. Então, são os limites da minha própria pesquisa e da minha condição de pesquisador. Bom, quanto aos procedimentos, né? Quanto aos procedimentos, existem vários tipos de pesquisas, né? Ah, existe a chamada pesquisa experimental, a pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, pesquisa de campo, ex post facto, a pesquisa de levantamento, né? A pesquisa ação, a pesquisa participante, a pesquisa etnográfica, a pesquisa com solver, estudo de caso. Então, existem inúmeros tipos de pesquisa quando a gente está abordando a questão dos seus procedimentos. Quais são os procedimentos que são utilizados na pesquisa? Vou falar um pouquinho sobre cada um deles, né? A pesquisa experimental, né? Ela é mais desenvolvida no campo das ciências da natureza, né? É quando a gente, de alguma maneira, a gente está desenvolvendo, não que ela não possa ser desenvolvida no campo das ciências sociais, pode também, mas ela é mais utilizada naquelas situações que envolvem pesquisas de laboratório, né? De experimentação de algo que a gente exerce algum controle. Então, eu vou experimentar um determinado resultado, um determinado efeito de uma medicação. Eu vou experimentar isso em animais. Eu vou fazer as observações, eu vou ver quais são as condições de reações daquela medicação. Então, é um tipo de pesquisa. A pesquisa bibliográfica, né, é uma pesquisa que geralmente a gente não tem como abrir mão dela, né? Em todos os estudos que a gente vai fazer, a gente trabalha com uma pesquisa bibliográfica. A gente vai buscar as referências, o estado da arte que já tem produzido de conhecimento sobre aquele determinado assunto, sobre aquele objeto que eu estou querendo pesquisar. E quais as lacunas que existem em relação ao conhecimento produzido, né? E... Mas quando eu digo que eu estou fazendo uma pesquisa eminentemente bibliográfica, aí então eu não posso só fazer uma revisão de literatura. Aqui eu vou ter que lidar, então, com uma análise apontando quem são os autores, com o que eles trabalharam ao longo dos seus estudos, que resultados chegaram, quais as lacunas existiram nos resultados dessas pesquisas que eu realizei, dos diferentes autores. Eu vou fazer comparações, né? Então, quando eu digo que eu vou fazer uma pesquisa que é basicamente bibliográfica, né, que eu não vou usar outros procedimentos, eu tenho que ter um cuidado bem grande de ser ainda mais rigorosa, né, nas minhas citações, nas explicações dos conceitos dos autores que eu estou trazendo para o meu texto. Um outro tipo de pesquisa, um outro tipo de procedimento, né, que é adotado para as pesquisas é a pesquisa documental. O que é um documento? Um documento é qualquer como é que eu posso explicar? É qualquer objeto que poste uma informação. Então, eu chamo de documento não só os documentos escritos. Um registro fotográfico é um documento. Né? É, peças de roupas são documentos de um determinado período, de uma determinada época. Objetos etnográficos, objetos da arqueologia são documentos. Né? Então, a pesquisa documental. Tem alguém com o fone aberto. Eu vou pedir vocês para deixarem os microfones desligados para não dar interferência. A pesquisa documental, ela vai lidar com um portador de informações, que pode ser um texto escrito, que é o mais usual, né? Podem ser legislações, resoluções, portarias, podem ser diários, podem ser registros fotográficos, podem ser vídeos, pode ser... Né? O documento, vamos dizer assim, são existem várias possibilidades do que a gente chama de documento. Né?
documento ele comporta, então, uma série de outros elementos que não só aqueles documentos escritos. Seja quais forem os documentos, eu vou ter sempre que analisar o documento situando esses documentos, considerando que esses documentos não são documentos neutros. A forma como as pessoas vestiam, as fotos que são tiradas, as revistas, os jornais, todas essas fontes de informação, né, que são os documentos, eles não são neutros, eles foram produzidos por alguém que tinha uma intencionalidade, que escolheu determinado ângulo, que escolheu determinado tipo de texto, né? Um texto poético, um texto narrativo, um texto escrito, né? Então, quando a gente trabalha com a pesquisa documental, o pesquisador precisa, que geralmente é na pesquisa com abordagem qualitativa, né? O pesquisador precisa situar, então, o seu documento para o leitor. Precisa dizer quando que ele foi publicado, quem publicou, que interferências que sofreram ali, né? Para poder situar, então, esse documento. Um outro tipo de pesquisa, né, um outro tipo de procedimento é a ida a campo, né? Pesquisa de campo. O que é uma pesquisa de campo? Pesquisa de campo é quando o sujeito vai buscar as informações em algum local, quando ele se desloca ao campo. Ele não fica restrito só ao estudo bibliográfico, só ao estudo dos livros. Então, eu vou a campo para poder pegar um documento, eu vou a campo para fazer uma entrevista, eu vou a campo para fazer uma observação, eu vou a campo para conhecer melhor o universo que eu estou pesquisando. Então, é nesse sentido que a gente chama de pesquisa de campo. Pesquisa ex post facto, né? É pesquisa e estudo sobre os fatos que já aconteceram. Programas, políticas, projetos que já ocorreram, que já finalizaram, que não tem como eu estudar no presente, porque eles já aconteceram, não acontecem mais. Então, a gente chama de pesquisa ex post facto. Ah, eu quero estudar um projeto que foi desenvolvido num determinado departamento de uma determinada organização lá nos anos de 1900. Aí eu vou dizer por que eu quero estudar aquele objeto, né? Mas ele é um objeto que eu vou ter que estudar no passado, porque ele foi produzido lá atrás, né? Ele já gerou resultados lá atrás. A pesquisa de levantamento, que é basicamente essa pesquisa de caráter mais quantitativo, que muitas vezes a gente faz, né? De levantamento de dados, de levantamento de informações, que se caracteriza mais como essa pesquisa de IBGE, pesquisa do IPEA, pesquisa de ciência escolar, né? Pesquisa de DataSUS, desses outros instrumentos, né? Pesquisas no próprio sistema de justiça, né? Às vezes a gente quer saber quantos procedimentos autuados, quantos que foram tiveram resultados que a gente chama de resultados foram solucionados, que tiveram, né? Enfim, pesquisa de levantamento é aquela que a gente vai buscar levantar dados sobre um determinado fenômeno, um determinado objeto. A pesquisa com survey, que é uma pesquisa que também tem lembra muito essas pesquisas realizadas pelo IBGE, mas elas trabalham com grupos mais focados. Então, eu não vou, vamos dizer assim, trabalhar com um público aleatório, com todos os sujeitos. Eu escolho aqueles que são do meu interesse. A pesquisa survey é muito utilizada pelas empresas, por exemplo, para fazer aquelas avaliações dos consumidores assim sobre determinados produtos. Você foi atendida pela Mitsubishi. E aí, daqui a uns dias, a Mitsubishi te manda um questionário e tal, porque você é um usuário do serviço dela, né? É um consumidor do produto dela, e aí ela quer saber informações suas. Aí ela vai descobrir, por exemplo, que quer fazer um novo produto. Ela vai pesquisar, por exemplo, o que as mulheres teriam maior interesse que tivesse dentro de um carro. Que tipo de instrumento, que tipo de equipamento, como que as mulheres gostariam de fosse carro. Por quê? Porque ela já está interessada num público específico, que é a consumidora do sexo feminino. Então, a pesquisa survey é uma pesquisa de levantamento também de informações, só que ela trabalha com grupos que não são aleatórios, são grupos focais, grupos que, de alguma maneira, expressam um interesse, né, de alguma instituição, de algum pesquisador sobre um determinado objeto. A pesquisa etnográfica, né, que vai trabalhar com uma análise, vamos dizer assim, das diferentes culturas, e geralmente são pesquisas que são desenvolvidas com grupos ou populações que vivem de maneira mais isolada ou que apresentem características
que as diferem, vamos dizer assim, substancialmente de outras populações, de outras comunidades, né? Então, pesquisa etnográfica é aquelas que a gente desenvolve geralmente com indígenas, com quilombolas, com ribeirinhos, com populações do campo, enfim. A pesquisa etnográfica, ela pressupõe uma imersão do pesquisador, né, no seu campo de estudo. O que significa isso? Que não dá para eu falar que eu vou fazer uma pesquisa etnográfica, vou estudar alguma questão, por exemplo, relacionada aos indígenas e vou lá fazer uma observação e fazer 2, 3 entrevistas com algum sujeito e falar que eu fiz uma pesquisa etnográfica. Porque a pesquisa etnográfica, o princípio dela é eu preciso conhecer quais são os signos, quais são os símbolos, qual é a cultura, como que aquela comunidade se organiza e vive, para, a partir dessa compreensão, eu poder, do ponto de vista daquele grupo, explicar um determinado fenômeno. Então, é uma imersão de campo mais tempo, que pressupõe uma afinidade, que pressupõe depois relações de confiança com esse público. Porque se você for conhecer uma determinada comunidade, um determinado grupo que tem essas características mais específicas, você só vai poder descrever aquilo que acontece lá quando você já estiver realmente familiarizado e for bem aceito por aquele grupo. Porque, do contrário, você não vai ter acesso, vamos dizer assim, a seu modus mesmo assim, de vida, a seu pensamento, sua cultura, os significados que são dados para determinadas situações, determinados objetos, etc. Então, a pesquisa etnográfica ela exige do pesquisador tempo, tempo para estar junto do seu público, junto do seu público de pesquisa, dos seus sujeitos de pesquisa. A pesquisação, que tem sido assim bastante utilizada mais recentemente, né? Como o próprio nome indica, né, ela é uma pesquisa que se propõe a ter alguma aplicabilidade. Ela propõe uma intervenção. Ela é também chamada de pesquisa participante, né, como tem aqui embaixo, né? Pesquisação, pesquisa intervenção, pesquisa participante. O que é isso? Né? Ela surge especialmente a partir de uma crítica feita aos pesquisadores, chamados pesquisadores de gabinete, que vão a determinados locais, estudam determinados problemas, apontam soluções que são soluções de gaveta, sem a participação das pessoas, cujos resultados da pesquisa quase sempre são guardados, não são sequer socializados com aquele público que participou, com aqueles sujeitos que participaram da pesquisa. Então, em detrimento dessa crítica, né, e da crença de alguns pesquisadores de que todo conhecimento deve gerar uma intervenção, deve ter um resultado prático, deve ter uma aplicabilidade, foi que se desenvolveu a pesquisação. E existem vários níveis de pesquisação. Existe pesquisação que é desenvolvida junto das pessoas, junto de um grupo, de uma comunidade, para realizar algumas mudanças que são provocadas pela própria comunidade. Tem aquelas que são provocadas por intermédio de alguém do grupo, que chega até um pesquisador mais especializado, e às vezes pesquisação que tem iniciativa das próprias universidades, institutos de pesquisa junto a alguma comunidade. Então, existem níveis diferentes assim de interação, vamos dizer assim, entre os pesquisadores e os sujeitos da pesquisa, né, que vão sofrer ali a intervenção do resultado da pesquisa. É como se eu dissesse assim, eu sou professora numa escola de educação básica. E na minha escola a gente tem assim vivenciado problemas graves de disciplina escolar. E a gente já tentou algumas coisas lá e não deu certo. Então a gente quer uma pesquisa sobre o que tem provocado essa indisciplina, quais são as causas da indisciplina na escola, mas ao mesmo tempo a gente quer algo que gere uma intervenção, uma modificação nesse quadro. A gente quer reduzir o quadro de indisciplinas na escola. Aí a gente começa, então, a estudar coletivamente os professores, coordenadores, o pesquisador de fora, as causas daquela indisciplina. A gente vai estudar, vai criar grupo de estudo. Coletivamente, a gente vai pensar em algumas ações que serão de intervenção para poder reduzir, então, o quadro de indisciplina. À medida que a gente vai realizando essas ações, a gente continua se encontrando, se reunindo para discutir os resultados dessa pesquisa e fazer novos direcionamentos, aquilo que deu certo, aquilo que não deu, explicar por que não deu certo. Então, a pesquisação é essa pesquisa que é desenvolvida com pesquisador, com os sujeitos da pesquisa. Né? O que é bem incomum. Geralmente, o pesquisador faz a pesquisa com os sujeitos, vai lá, estuda sobre indisciplina,
faz entrevista com o professor ou faz uma observação de uma escola, vai embora com o conhecimento, produz artigos, publica na universidade, mas aquilo não resulta numa transformação, numa mudança no local onde existia o problema. Então, a pesquisação é aquela pesquisa que busca implementar processos de transformação, de mudanças, né, que são covalidados pelo pesquisador e pelos sujeitos da pesquisa coletivamente. E a pesquisa participante é bastante similar à pesquisação. Ela chama pesquisa participante porque o pesquisador aqui, né, ele não é neutro, ele toma partido, ele participa, né, do desenvolvimento da própria pesquisa. Ele interage. Então, olha só como é diferente, né? Na pesquisa quantitativa, o pesquisador é alguém neutro, né? Quanto menos ele interage com os sujeitos, eu estou coletando informação sobre saúde, por exemplo, né? Com uma população de Palmas. Eu não tenho assim uma interação com o sujeito. Eu vou lá, preencho aquele questionário que é respondido numa ordem, né? Que eu não posso mudar nem nada. E pouco importa quem é o sujeito que está respondendo, porque ali eu estou lidando com números, né? Na pesquisa participante, não. Na pesquisa participante, você interage. Né? Então, você precisa descrever esse grau de interação também nos seus próprios trabalhos acadêmicos, científicos. Né? Bom, esses são, assim, né? Eu falei muito rapidamente, mas são os vários tipos e abordagens de pesquisa científica, principalmente no campo das ciências humanas, das ciências sociais. Né? Então, quanto à abordagem, a gente tem a pesquisa quantitativa, quanto aos objetivos, aliás, quanto à sua natureza, né? A gente tem as pesquisas chamadas de pesquisas básicas ou pesquisas aplicadas. Pesquisa básica focada na produção de novos conceitos, novas teorias, ampliação do conhecimento científico, sem necessariamente ter que aplicar de imediato. E a pesquisa aplicada, como o próprio nome diz, é aquela pesquisa que precisa resultar em um novo processo, um novo produto que seja aplicável de forma imediata, a curto prazo, a curto médio prazo. Quanto aos seus objetivos, a gente vai ter as pesquisas de caráter exploratório, quando a gente quer se familiarizar mais com um determinado tema, com um determinado objeto de estudo. As pesquisas descritivas, a gente vai descrever e tornar claro assim para o nosso leitor, né, o nosso objeto de estudo a partir da descrição, e as pesquisas chamadas de pesquisas explicativas. E quanto aos seus procedimentos, a gente vai ter esse universo bem mais vasto aí de pesquisa participante, de estudo de caso. Eu não falei do estudo de caso, né, específico, eu pulei o estudo de caso. A pesquisa participante, a pesquisa ação, a pesquisa de levantamento, a pesquisa survey, ex post facto, né, a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental e o estudo de caso que eu acabei pulando. Né? Quando a gente fala em estudo de caso, é muito comum a gente encontrar trabalhos, projetos de pesquisas que fazem um recorte, fala assim, eu estou estudando, eu vou fazer um estudo de caso da escola Anne Frank, sobre os atos de indisciplina na escola Anne Frank. Mas é estudo de caso por quê? Porque é uma escola. Né? Inicialmente, na sua origem, os estudos de caso, eles surgiram com o objetivo de dar visibilidade àqueles casos que são excepcionais, que são singulares. Eles representam um caso que causa assim uma estranheza. O ponto fora da curva. Ele possui uma singularidade. Então, aquilo era objeto de um estudo de caso. Se eu fizer a minha pesquisa, como eu dei o exemplo, né, os casos de disciplina na escola Anne Frank, mas se eu puder desenvolver essa mesma pesquisa em outras escolas, qualquer outra escola, então não é um estudo de caso. Agora, se aqui na escola Anne Frank tem algo que é excepcional, que né, não existe nenhum caso de indisciplina, nunca existiu, não sei o que, aquilo me chama atenção pela sua singularidade, aí é um estudo de caso. Mas isso é do ponto de vista, vamos dizer assim, da teoria pura, porque na prática, hoje em dia, a gente vai encontrar vários estudos que vão chamar de estudo de caso, porque eles estão estudando um único local. Mas na sua origem, né, são dois os grandes autores assim de referências sobre o estudo de caso, que é o Robert Stake e o Robert Inn, que tem assim os principais estudos e é de onde emergiu todas as demais pesquisas que
tem essa característica de pesquisa com estudo de caso, era nesse sentido, de ser algo bastante singular, bastante particular, que, portanto, despertava, né, o interesse pelo estudo, pelo aprofundamento e compreensão daquele caso. Uma outra característica do estudo de caso é que ele não permite generalizações. O estudo de caso, os resultados que eu alcanço se referem exclusivamente àquele caso, porque justamente ele é muito singular, muito particular. Então, eu não posso pegar o resultado daquela pesquisa, daquele estudo de caso e dizer, olha, todas as escolas têm atos de indisciplina por conta disso e disso e disso. Então, eles não são, os resultados não são tão generalizados. O que a gente pode fazer, às vezes, são análises comparativas entre vários estudos de casos, o que a gente chama, às vezes, de estudos vicários, né? A gente vê um caso, compreende aquele caso, e na nossa vida, no dia a dia, a gente fala, olha, teve aquele caso, e a gente extrai dali um conhecimento que é válido, né? Porque tinha aquele caso que trouxe, de alguma maneira, uma resposta para algum problema, para alguma situação. Mas os estudos de caso possuem, então, essas características, são estudos complexos, porque se eu vou estudar um caso, então eu tenho que procurar descrever com bastante profundidade, assim, tudo que influencia naquele caso. Então, eles parecem muito simples, porque você está lidando com um único objeto, mas, na verdade, eles são estudos complexos, que vão exigir um aprofundamento bem grande do pesquisador, que, de tal forma que, quando ele estiver descrevendo e analisando esses casos, o leitor vai conseguir se ver, né, e compreender com clareza, assim, o caso em si. Bom, aí, para finalizar, então, um pouco esse bate-papo hoje, né, sobre os vários tipos e abordagens de pesquisa, né, até para a gente brincar um pouquinho, porque a gente vai começar, então, a trabalhar agora com as etapas de elaboração do projeto de pesquisa em si, né, eu trouxe essa frase de Kibbe e Campenhout, que diz o seguinte: no início de uma pesquisa ou de um trabalho, o cenário é praticamente o mesmo. Sabemos vagamente que queremos estudar tal ou tal problema. Por exemplo, o desenvolvimento de uma região, o funcionamento de uma instituição, a introdução de novas tecnologias ou as atividades de uma associação. Mas não sabemos muito bem como abordar a questão. Desejamos que o trabalho seja útil e que possamos chegar ao fim, mas temos o sentimento de nos perder antes mesmo de termos começado. O caos original não deve ser fonte de preocupação. Ao contrário, ele é a marca de um espírito inquieto, que não alimenta simplismos e certezas já prontas. O problema é como sair disso. Então, a gente, quando vai começar um projeto de pesquisa, quando a gente vai começar esse trabalho de iniciação científica, de investigação de um objeto, de um fenômeno, de uma instituição, né? A gente até sabe, assim, vagamente, né? O que a gente quer, qual o tema que a gente quer abordar. Né? Mas antes mesmo da gente começar, a gente já se perde. A gente fala, mas como que eu vou abordar esse tema? Que recorte que eu vou fazer? Como é que eu vou delimitar? Como é que eu vou fazer essa pesquisa? Como é que eu vou analisar os dados? Né? E isso é uma das características de um pesquisador, essa inquietação mesmo, assim, de não aceitar e não vir com certeza já. Né? Um projeto de pesquisa, ele é sempre algo novo mesmo, instigante, e que a gente não sabe, porque se a gente fosse pesquisar algo que a gente já sabe o resultado, não precisaria pesquisar, não é assim? Né? Então, a pesquisa, ela tem em si essa característica, né, de ser algo que, de alguma maneira, a gente não sabe ainda o resultado, porque se a gente soubesse, não era um problema de pesquisa. Essa inquietação, ela é uma marca, assim, do pesquisador, né? E aí o que a gente tem que fazer é justamente isso, procurar sair das respostas muito simples, né, e das certezas já prontas, buscar construir um caminho metodológico, sistemático, para analisar, né, a partir de um recorte, porque a gente nunca vai aprender a realidade como um todo. Uma das características da pesquisa científica, do método científico, é que ele é falível e que ele não é exato, né? Ele é provável, ele é aproximado, mas ele não é exato, principalmente no campo das ciências sociais. Né? Então, a gente vai estudar um fenômeno com um recorte sobre, a partir de um determinado olhar, a partir de uma determinada teoria. Quando a gente fala assim, a gente vai estudar um fenômeno, né, ou um caso, ou uma situação, ou um objeto de estudo, é porque ali a gente está dizendo, né, uma determinada situação, se for olhada por mim como pedagoga, por um colega que é da área do direito, por um colega que é da área da psicologia, aquela mesma situação pode ser observada como fenômenos diferentes, não pode?
o psicólogo vai olhar com o olhar do psicólogo, eu vou olhar com o olhar de pedagoga, o jurista vai olhar com o olhar do direito, né? Então, um mesmo objeto de pesquisa pode ser um fenômeno diferente a partir das teorias, dos olhares, né, da forma como a gente vai estudá-lo. Né? Então, a gente pode ter, às vezes, um mesmo tema de pesquisa com distintas abordagens de pesquisa. Perguntas, pessoal? Vamos ver aqui, então, o que o pessoal colocou no chat aqui para a gente... boa tarde. A Eline colocou que ela tem muito interesse na pesquisa qualitativa, né? Praticamente para quem é da área das ciências humanas e sociais, o interesse mais imediato ele é sempre pela pesquisa qualitativa. Por quê? Porque nós não somos dados à matemática, aos dados quantitativos, às estatísticas. E alguns estudos, eles exigem, inclusive, um profissional mais especializado nisso. Isso não significa que nós não tenhamos competência ou não possamos fazer um estudo com abordagem quantitativa. Mas, muito possivelmente, a gente vai precisar contar com o auxílio de um outro profissional. Porque existem, vamos dizer assim, existem categorias analíticas, existem percentuais, existem amostragens que precisam ser justificadas. E muitas vezes a gente não tem o domínio teórico e técnico da contabilidade, dos cálculos, das variáveis, das funções, para chegar aos resultados. Então, quase sempre nós que somos das áreas das ciências humanas e sociais, a gente acaba tendo maior afinidade, vamos dizer assim, com as pesquisas com abordagem qualitativa, que é onde a gente transita com mais segurança. Suponhamos que exista uma pretensão de ser feita uma pesquisa sobre a influência dos recentes decretos de regulação de obtenção de armas e munições no aumento dos casos de violências domésticas com armas em uma localidade em determinado período, exemplo, Ponte Alta entre 2019 e 2021. Essa pesquisa tem que ser qualitativa, né? Pois os fatores internos podem fornecer mais dados para a interpretação. Pode ser uma pesquisa qualitativa, Raimundo, mas que aí você estaria analisando os decretos e a sua relação com o aumento do número de violências. Mas possivelmente fosse uma pesquisa quali-quantitativa. Por que quali-quantitativa? Porque a análise dos decretos, ela vai ser uma análise com abordagem qualitativa. Você vai dizer, olha, em tais contextos políticos, em tal contexto econômico, em tal período, houve uma pressão maior da sociedade, nananina, naná, casos de violência, mídia, etc e tal, passou-se, aprovou-se o uso de armas, etc e tal. E observou-se, através dos dados que são quantitativos, um maior índice de homicídio de mulheres, por exemplo, de violência doméstica com resultados em homicídios. Aí são dados quantitativos. Então, muito possivelmente, uma pesquisa como essa que você sinalizou aí, seria de abordagem quali-quantitativa. Né? A gente teria que usar as duas abordagens, vamos dizer assim, para dar conta dessa temática, desse objeto de estudo. Pessoal, quero abrir para vocês, quero ouvir de vocês perguntas, alguma consideração. O conteúdo ficou claro? Eu vou colocar lá na unidade 3, e esse mesmo conteúdo ele se repete na unidade 4, porque nós estamos um pouco adiantados em relação ao conteúdo programático pensado para esse curso de metodologia da pesquisa científica. E vou colocar, inclusive, assim, quais são as partes dentro do texto que são relacionadas, que caracterizam esses diferentes tipos de pesquisa, porque pode ser útil para vocês posteriormente, quando estiverem referenciando nos projetos de pesquisa a metodologia que vocês vão utilizar. Se é uma pesquisa qualitativa, se é quantitativa, se é estudo de caso, se é uma pesquisação, etc. e tal. Então, esse material eu já vou deixar disponibilizado lá para vocês, com sugestões de referências bibliográficas também. Boa parte das referências bibliográficas, inclusive, a gente encontra na nossa biblioteca virtual, nas bibliotecas virtuais do Ministério Público. As referências que eu vou colocar lá, na sua grande maioria, são disponibilizadas lá. Mas o que eu vou pedir para que vocês façam a leitura é o que eu disse que está mais mastigadinho, que está na forma de apostila. Então, tem um conteúdo específico, um capítulo específico, falando dos tipos e abordagens da pesquisa. E aí já está mais caracterizado. Eu estou colocando assim porque eu sei que falta tempo, às vezes, para a gente poder fazer os aprofundamentos que são necessários, né? E que a gente faz, geralmente, quando a gente já está nos cursos de pós-graduação mesmo.
mas caso queiram buscar outras fontes, também tem essas referências dos livros que estarão disponíveis lá. Eu acho que por hoje é só, né? Amanhã a gente começa a trabalhar com os elementos para a elaboração do projeto de pesquisa, né? E a gente está com o conteúdo, pelo menos um encontro adiantado, e à medida que a gente for desenvolvendo, a gente vai avaliando, assim, se vai sobrar tempo para a gente fazer essas análises mais individualizadas dos projetos, se a gente vai fazer alguns exercícios para ir construindo esses projetos de pesquisa juntos, tá bom? E o fórum fórum geral também já está aberto lá. Se quiser, como o Raimundo colocou, eu estou querendo trabalhar um tema tal, quero tirar alguma dúvida, o que você acha, essas coisas assim, já podem colocando lá no fórum, que na medida do possível já vou respondendo vocês. Então, beijos, fiquem bem, até amanhã. Respondam também, preencham as folhas de frequência, façam o registro da frequência.